Amigos, o nosso tema hoje de colecionismo será o dólar norte-americano. Então, hoje nós vamos começar, vai ser a primeira fase das notas e moedas do mundo inteiro. Então, nós vamos começar hoje com o dólar, tá? A nota norte-americana. A nota mais importante do mundo, tá? E, logicamente, vamos começar com a América do Norte, tá? Então, hoje nós vamos ver as mais importantes moedas e as mais importantes cédulas do mundo. O dólar é o nosso tema, tá certo? Então, hoje nós vamos começar com o dólar, a figura mais importante, tá? Na numismática do mundo inteiro, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre o dólar, a principal moeda, tá? Que vai representar o início da nossa coleção de numismática, tá? Então, vamos fazer aqui um passeio hoje na história dos Estados Unidos, tá? Vamos ver todos os importantes personagens, tá? Nós vamos ver todos os tipos de dólar. A minha coleção, querida, vocês vão ver aqui comigo, que nós temos todos os dólares, tá, importantes no colecionismo norte-americano, tá? Nós vamos falar sobre os primeiros cheques dos Estados Unidos, que eu também coleciono, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Certinho? É o nosso tema de hoje. Os Estados Unidos, tá? Era uma terra prometida. Tá? No início, essa terra prometida, ela começou a ter as suas explorações em 1497. Tá? E o primeiro assentamento feito nos Estados Unidos foi pelos colonos ingleses em 1607. E a primeira nota do dólar ela foi feita em 1862. Interessante, as primeiras cédulas elas eram unifaciais. Tá? Cada região dos Estados Unidos fazia sua nota. Tá vendo? Essa cédula aqui, ó, de $1, é de 1862 e era impressa com uma face só. Ela era uma unifacial. Tá vendo? Isso aqui está nesse outro livro. Também vocês estão vendo aqui uma cédula unifacial. Como é que era feita essa cédula? Era uma folha grande que era cortada. Isso aqui é da minha coleção, tá vendo? É como se fosse um jornal. Eles cortavam as cédulas e o responsável pelo condado, pela cidade, assinava aqui embaixo. Tá vendo? Isso aqui é uma cédula, primeiras cédulas dos Estados Unidos. Elas eram unifaciais, ó. Elas não tinham outro lado. Então, as primeiras cédulas dos Estados Unidos era assim, ó. Era um papel que era cortado. Tá vendo? Então, aqui no meu acervo, vocês estão vendo aqui algumas primeiras cédulas dos Estados Unidos, ó. Como é que era feito? Eram cédulas unifaciais, ó. Elas eram cortadas, essas cédulas. Tá vendo? Então, essa aqui
ela representa, aqui no nosso estudo, as primeiras cédulas dos Estados Unidos. Tá vendo? Elas eram unifaciais. Elas só tinham um lado, tá? Então, os Estados Unidos e suas primeiras cédulas. Está aqui. A cédula registrada aqui. E uma outra cédula aqui, ó. Também representada aqui, ó. Essa aqui é até interessante, que é uma cédula de $3. Está aqui, ó. Tá vendo? Então, nós estamos começando a introdução aqui das peças importantes da numismática dos Estados Unidos, tá? Interessante que muitas cédulas, elas podem valer muita grana. Principalmente as cédulas que tenham cores nesse medalhão aqui, ó. Tá vendo? Existem, inclusive, medalhões aqui dourados, prateados, tá vendo? Então, nós estamos vendo aqui, ó, algumas cédulas interessantes dos Estados Unidos. Os dólares aqui dos Estados Unidos, tá vendo? Outra peça aqui importante aqui, ó, dos Estados Unidos. O antigo $20, que foi substituído por essa estampa aqui, ó. Tá? Então, nós vamos fazer hoje aqui um passeio. Esse dólar aqui, ó, ele foi substituído. Alguns países ainda recebem isso aqui, até mesmo os Estados Unidos, mesmo tendo sido recolhida. Tá vendo? Isso aqui é uma estampa, é uma série de 1990. Tá vendo? Então, uma pequena viagem no tempo aqui. Eu estou mostrando para vocês aqui algumas cédulas. Tá vendo? Tá vendo? Olha aqui, ó, verde aqui, vermelho aqui e azul aqui, ó. Uma viagem no tempo. Essa cédula aqui foi substituída por essa aqui e hoje é essa aqui que manda. Abraham Lincoln na cédula estampada de $5. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Estados Unidos em destaque. Aqui a antiga de $10, a atual $10. Tá vendo? Estados Unidos, quando a gente fala Estados Unidos, a gente lembra logo daqui do Pato Donald, do Mickey. Essa aqui é a cédula que corria na Disneylândia, antiga Disneylândia. Tá vendo? Valia como se fosse um dinheiro mesmo. Correspondia a $1 que era para ser usado na Disneylândia. Então, nós vamos fazer uma viagem no tempo na Terra Prometida. Tá vendo? Uma viagem no tempo. No início, os dólares, eles eram em prata. O meu acervo é grande. Então, vocês vão ver aqui o famoso dólar em prata. Tá vendo? Dólar em prata em destaque, tá vendo? Essas peças aqui, ó, algumas raríssimas. Então, parte do meu acervo aqui de dólar de prata. Tá vendo? Uma viagem no tempo. O dólar de prata. Os raros dólares mesmo são esses dólares aqui. São os primeiros dólares. Ó. Só que nessa época aqui, ó, no século XVIII, a falsificação era muito grande. Então, a quantidade de dólares falsos
Era muito grande. Tá vendo? Então, as primeiras moedas dos Estados Unidos eram de pratas e foram cunhadas em 1793, 1794 e 1995, as primeiras. E as primeiras tinham a figura de uma mulher, ó. Provavelmente essa mulher aqui era Marta, que era a mulher do presidente Washington. Até hoje ainda tem uma dúvida, tá? Agora, o que acontecia? Acontecia que a falsificação era muito grande. Eu, inclusive, coleciono as falsas também. É por isso que antigamente, quando você via aqueles filmes de cowboy lá nos Estados Unidos, Velho Oeste, aquela coisa toda, eles pegavam as moedas e colocavam no dente. Davam uma mordida na moeda. Tá? Para quê? Para ver a dureza da moeda. Porque muitas moedas, mesmo sendo falsas, elas eram feitas de prata. E algumas tinham uma liga. Então, como é que eu vou descobrir se a minha moeda é uma moeda verdadeira ou uma moeda falsa? Todas as moedas, tanto as dos Estados Unidos, do Brasil, da China, todas as moedas, elas têm um peso específico. Para isso tem uma balança, a balança de precisão. Então, para você saber se a tua moeda ela é boa ou é ruim, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que pegar uma moeda, e colocar na balança. Ela tem que ter um peso específico. Tá vendo? Ela tem que ter um peso específico. Dependendo do valor colocado aqui, você vai saber se ela é falsa ou é verdadeira. Tá vendo? Essa aqui tem uma pequena diferença porque tem uma etiquetazinha colada aqui, ó. E, por incrível que pareça, uma balança de precisão, ela pesa tudo. Ela pesa poeira, ela pesa sujeira, e ela está pesando esse papelzinho aqui também, ó. Então a moeda, toda a moeda, ela tem um peso específico. E você vai descobrir se a tua é verdadeira ou é falsa através da balança. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui, ó, tá? Parte do meu acervo de moeda dos Estados Unidos, ó. Tá vendo? Existem catálogos específicos dessas moedas, ó. Tá vendo? Essa moeda aqui é essa moeda aqui, ó. Agora, como é que eu vou descobrir se isso aqui é falso ou verdadeiro? Através do peso específico de cada moeda, tá vendo? Algumas moedas dessas aqui são milionárias, ó. Essas primeiras aqui no catálogo aqui, ó, $40 mil. Ela até pode chegar. Você está me entendendo? Então são moedas raríssimas e muito caras. Então aqui nós temos aqui, para isso é que serve o catálogo. O catálogo das moedas do mundo inteiro. Eles vão te dando uma cotação do valor de cada moeda. Tá vendo? Então, essa aqui é a moeda que marcou. Tá vendo? São moedas raríssimas. Então, essa aqui de cima, ó, é de 1794 e essa aqui é outra de 1799. Ó. São as primeiras moedas dos Estados Unidos. Raríssimas e muito caras essas moedas aqui. Tá vendo? Sempre destacando o tema liberdade na moeda dos Estados Unidos. Tá vendo? Então, nós estamos começando a ver as primeiras moedas
dos Estados Unidos. Uma verdadeira viagem no tempo. Tá vendo? Sempre a águia em destaque, ó. Tá vendo? Sempre a águia em destaque. Tá aqui. Essa medalha aqui, ó, é uma moeda dessas daqui. Tá vendo? Olha que peça linda. Isso aqui nós vamos dar o nome de asa fechada, ó. Por que asa fechada? Porque a águia, que aqui está com a asa aberta, aqui está fechada, ó. Tá vendo? Então aqui nós temos a águia fechada, com a asa fechada, e aqui, ó, nós temos com a asa aberta, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é parte do meu acervo. Eu tenho todos os importantes elementos e as principais moedas, né, que eu já venho colecionando há muitos anos, desde criança. Então, aqui nós estamos vendo as moedas dos Estados Unidos. Algumas são comemorativas, ó. Essa aqui é a asa aberta, ó. Só que ela levou uma camada aqui de um esmalte, tá vendo? Ficou linda a peça. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Aqui é uma outra comemorativa. Tá vendo? A peça linda. É $1 comemorativo. Uma viagem no tempo. Isso aqui é uma comemorativa. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Sempre a águia em destaque, ó. Então nós estamos vendo aqui, na verdade, uma coleçãozinha razoável. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Então, o nosso tema hoje é a moeda e a cédula norte-americana. Tá vendo? Só sobre esse tema aqui, ó, tá? Tema da liberdade, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre eles, tá? Agora, eu tenho interesse também em falsas, tá? Principalmente do século XIX e do século XVIII. Tá vendo? Então, o meu acervo tá aqui, ó. E também tenho interesse em moedas do Império falsas também. Eu também coleciono cédulas e moedas falsas, além das originais, verdadeiras. Então, nós estamos começando aqui a estudar, né, as moedas dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, em 1776, eram compostos, né, eram formados por 3 estados, tá? E o núcleo mais importante. E depois, com o decorrer do tempo, em 1821, já tinham 24 estados. Então, nós estamos fazendo uma viagem aqui no tempo, tá? Uma viagem no tempo é o nosso tema. Então, nós estamos vendo aqui, no início, as moedas de $1, tá? Eu tenho todas as séries, colega, todas as... Uma viagem no tempo, tá? $1 em destaque, tá? Essa moeda de prata, ela, com o decorrer do tempo, ela foi substituída pela moeda de outro tipo de metal. Uma viagem no tempo.
o dólar passou a ser desse tipo aqui, ó. Eu tenho todas as datas, colega. Tá aqui, ó. Essa aqui, inclusive, ela tem um anelzinho aqui, ó, e pode ser usada como medalha de chaveiro, tá vendo? Isso aqui, na verdade, é uma moeda de prata. É uma moeda, $1 de prata dos Estados Unidos, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Tá vendo? Cada elemento que está aqui na moeda, ela tem uma história. Tá vendo? Essa moeda aqui, ela tem 2 tipos de verso. Uma com a figura da águia, aqui, e outra com um sino em destaque lá dos Estados Unidos. Ó. Uma viagem no tempo. O dólar, que era uma peça grande, ele passou a ser uma peça menor. Tá aqui, ó. O dólar. Isso aqui também é um dólar. Isso aqui era uma líder feminista. Tá aqui, $1. E também aqui outro tipo de dólar. Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. O dólar em destaque. Agora, além do dólar, nós vamos ver todas as outras moedas dos Estados Unidos. Nós temos todas, colegas. Meu acervo aqui é bom, vocês vão ver comigo. Tá vendo? Então, $1 é o nosso tema. O dólar está aqui em destaque. Dólar é o nosso tema. Agora vamos ver tá? O meio dólar, half dólar, é o nosso tema. Meio dólar é o tema, tá? Meio dólar, os primeiros em prata, tá vendo? Então nós estamos vendo aqui, ó, 1917, 1941, 1939. Então os primeiros, lindos esses elementos aqui, ó. Sempre a figura da liberdade registrada nas moedas de half dólar, meio dólar de prata americana. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. Ó. Tá vendo? Half dólar é o nosso tema. Tá vendo? Aqui já é um outro elemento, Benjamin Franklin, como destaque na moeda de meio dólar. Tá vendo? Então, as primeiras peças eram com a figura da liberdade, tá aqui, nós estamos vendo aqui, e a segunda também em prata, com a figura de Benjamin Franklin. Peça linda, caprichada. Todas essas peças com peso, ele tem um peso específico. Não é isso? Você vai descobrir se a peça é falsa ou não através da balança. Uma viagem no tempo. Aqui quem manda é Benjamin Franklin. Cada peça mais linda que a outra. Tá vendo? A peça de prata, essa aqui, ela tem que ter 12,5 gramas. Tá vendo? Half dólar, aqui. As primeiras half dólares, as primeiras moedas de meio dólar,
com Kennedy, elas foram feitas em 1964. Está aqui, ó. John Kennedy nas moedas de $0,5. Essa linda, essas moedas. John Kennedy. Eu tenho todas as datas. Tá? É pena que o ideal seria tirar do álbum, para você ver bonitinho, separado. Mas se eu tirar cada peça desses álbuns que eu tenho aqui, só para o trabalho, para colocar de novo, já viu, né? Então, aos poucos, as moedas que eram de prata, as de 64, elas foram substituídas por um outro tipo de metal. Tá vendo? Então, nós estamos vendo aqui uma quantidade grande de moedas com a figura de John Kennedy. Então, nós estamos vendo aqui as moedas half dólar com a figura de John Kennedy. Uma viagem no tempo. Eu tenho uma quantidade imensa disso, desse tipo de moeda. Half dólar. Tá vendo? Então, half dólar em destaque. John Kennedy em destaque na moeda. Tá vendo? Em 1969, tá? Eles fizeram também essa outra moeda aqui com a mesma figura de John Kennedy, só que um teor menor de prata. 40% de prata. Tá vendo? Half dólar, John Kennedy. Já em 1971, é o John Kennedy, só que é uma mistura de níquel com cobre. Tá vendo? Níquel com cobre. John Kennedy em destaque. 1972, 1973 e 74 é níquel com cobre também. Ó. Tá? A prata, então, foi no começo do half dólar. Tá vendo? Tudo isso aqui é prata. Então, nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo. Aqui nós já estamos vendo, ó, $1/4 de dólar. Tá vendo? Seriam os 25 centavos de dólar. As primeiras moedas eram de prata de lei. Sempre começando com a figura da liberdade. Ó. Tá vendo? A liberdade em destaque. Eu tenho todas as datas, colega. Para não ficar cansativo, eu estou passando, tá vendo? Washington em destaque. Tá vendo? $1/4 de dólar. Prata boa, prata 900. Ela pesava 6,25 gramas até 1964. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Eu tenho todas as datas, colega. E tenho em quantidade, ó. Tá vendo? Em quantidade. Uma viagem no tempo. George Washington em destaque. Tá vendo? A quantidade que eu tenho é imensa. Imensa quantidade de $1/4 de dólar. Tá? Agora é interessante que fizeram várias peças comemorativas de $1/4 de dólar. Principalmente mostrando os condados, as cidades, né? Os estados que formaram os Estados Unidos. Ó. Tá vendo? Cada moeda dessa aqui, ó, ela comemora um estado. Eu tenho todos. Tá vendo? Todos os estados. Todos os estados que formaram os Estados Unidos. Ó. Isso aqui merecia em destaque, mostrando uma por uma.
Só que a gente vai ficar aqui o dia inteiro mostrando isso. Então, nós estamos vendo aqui os 25 centavos de dólar. 25 centavos do dólar. A águia sempre de um lado, olha lá. Tá vendo? $1/4 de dólar comemorativo a partir de 1999. Então, nós estamos fazendo aqui, querido, uma viagem no tempo. Aqui nós já vamos ver as moedas de 5 centavos de dólar. Tá vendo? 5 centavos de dólar. Também nós temos aqui as datas, as mais importantes, com a figura do índio. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Algumas peças dessas aqui podem valer muito dinheiro também. Tá aqui, 5 centavos de dólar. Uma viagem no tempo. 5 centavos de dólar. Eu tenho todas as datas em quantidade. Todas as datas em quantidade. Uma viagem no tempo. Todas as datas em quantidade. 5 centavos de dólar. Agora nós vamos ver uma moedinha que para muitos não vale nada e para muitos vale muito, que é 1 centavo de dólar. Ó. Lincoln em destaque. Tá vendo? Tem centavos de dólar que pode valer uma graninha. 1 centavo de dólar. Tá aqui, ó. Estamos vendo aqui 1 centavo de dólar. Aqui nos catálogos, inclusive, mostra a quantidade, a tiragem das moedas. Tá vendo? Isso aqui é a tiragem. 1972, ó. Olha a quantidade que foi feita, ó, de moedas, tá vendo? 1 centavo de dólar. Quanto menor a quantidade, mais cara é a moeda, o valor da moeda. A raridade justamente está aí, pela quantidade emitida. Então, as moedas de 1 centavo de dólar. Tá vendo? 1 centavo de dólar. Eu tenho todas também. Todas, porque eu coleciono por ano. Tenho todas elas. E tenho quantidade. Essa quantidade eu posso vender. Eu posso fazer troca. Tá vendo? Tudo isso aqui é 1 centavo de dólar. Tá vendo? 1 centavo de dólar. Então, as moedas dos Estados Unidos geralmente era feita prata, cobre e cuproníquel, que é o cobre, uma liga com níquel. Tá vendo? O dólar, ele era subdividido em centes, em centavos, não é isso? Em centavos. No início na Inglaterra, né? E tudo começou lá na Inglaterra, né? Para chegar nos Estados Unidos, já que era uma colônia, né? Na Inglaterra, no início, não se usava dinheiro. Era igual aqui no Brasil. Era escambo, você trocava. Eram trocas, né? E, por incrível que pareça, uma coisa que era bastante usada para transação comercial, por incrível que pareça, era o fumo. O fumo, ele foi usado bastante nas transações de comércio, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Tá vendo? Então, nós estamos vendo hoje aqui as moedas dos Estados Unidos. Uma coisa interessante, que nos Estados Unidos, eles começaram a criar isso aqui, ó, que vocês vão ver comigo aqui, ó. Tá vendo? Mas antes disso aqui, ó, eles também fizeram isso aqui, ó, cheques. Olha que peça linda da minha coleção.
Aqui nós temos dois elementos raros de colecionismo. Nós estamos vendo esse selinho aqui, ó. Esse selinho aqui é um selo comercial. Isso aqui, na verdade, esse aqui é um imposto. Tá vendo? Então, isso aqui a gente dá um nome de estampilha. Então, aqui nós estamos vendo aqui dois elementos importantes de coleção. A estampilha e um cheque, colega. Um cheque de Nova York de 1878. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e a coleção é de Fernando da França Leite. Isso é meu acervo dos Estados Unidos. Isso que nós estamos vendo aqui dos Estados Unidos, eu vou fazer de todos os importantes países. Vou fazer da França, vou fazer da China, tá? Porque eu coleciono tudo. Eu coleciono moedas, selos, cheques, apólices, e nós vamos fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Depois eu vou fazer com a França, vou fazer com a Polônia, todas as moedas, notas e cheques. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui alguns cheques importantes dos Estados Unidos. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Para quem gosta, eu vou fazer até em homenagem a um amigo meu que morreu, que era o Plínio, que era um grande colecionador de cheques. E eu trocava muitos cheques com o Plínio. Tá vendo? Então, uma verdadeira viagem no tempo. Uma verdadeira viagem no tempo. Tá vendo? Olha aqui. Estados Unidos em destaque. Ó. Os Estados Unidos em destaque. Cada peça mais linda que a outra. Cada peça mais linda que a outra. Acervo Fernando França. Acervo Fernando França. Uma peça mais bonita que a outra. Tá vendo? Olha que peça. Que peça maravilhosa do meu acervo. Cada peça mais linda que a outra. Então eu tenho uma coleção grande de cheques dos Estados Unidos. Esses aqui, ó, são fora de série, ó. Tá vendo? Cada peça mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. Então hoje eu mostrei para vocês as principais moedas, as principais cédulas, tá? E os principais cheques dos Estados Unidos. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. As moedas, os selos e os cheques. Acervo Fernando França, Rio de Janeiro.